Às vezes, a vida parece uma parede sem portas. O diagnóstico chega como sentença. As contas se acumulam como montanhas intransponíveis. A solidão pesa como pedra no peito. E no fundo, uma voz sussurra: acabou. Não tem mais jeito. Mas é nesse instante, quando a esperança parece ter dado seu último suspiro, que Deus se levanta. Ele é o especialista em transformar pontos finais em reticências, em abrir mares onde só havia água e em fazer florescer vida em terreno seco. Hoje você vai ouvir histórias e reflexões sobre momentos em que tudo parecia perdido, até que o impossível aconteceu. Fique comigo até o final, porque este vídeo pode ser o fôlego que sua alma está pedindo agora. Você vai sair daqui lembrando que para Deus, absolutamente nada é impossível. Se este vídeo tocar o seu coração, não esqueça, inscreva-se no canal, deixe o seu like e comente aqui embaixo como Deus já fez algo impossível na sua vida. Seu testemunho pode ser a faísca que acende a fé de alguém hoje. Sabe, o versículo de Lucas 1,37 não é apenas uma frase bonita para se colocar num quadro ou numa rede social. Ele é um grito de verdade eterna, porque para Deus nada é impossível. Essa declaração atravessa os séculos como um raio que rasga as trevas. E por mais que pareça simples, ela é profunda o suficiente para mudar destinos. Pense na história de Maria, uma jovem simples, sem recursos, sem status, recebendo do anjo Gabriel a notícia mais improvável do mundo. Ela seria a mãe do Salvador, sem nunca ter estado com homem algum. A lógica? Nenhuma. A ciência dizia ser impossível, mas a palavra, ela garantiu que se Deus disse, vai acontecer. É assim que o impossível se veste de realidade. E quando olhamos para as páginas da Bíblia, é como se cada capítulo fosse uma vitrine de milagres. O mar que se abre para um povo fugir de um exército poderoso. O maná que cai do céu quando não havia lavoura nem colheita. O morto que volta a respirar no meio do choro da família. O cego que enxerga pela primeira vez e descreve as cores que só havia ouvido falar. O impossível para o homem é o campo de trabalho de Deus. Mas talvez você esteja me ouvindo e pensando: isso é lindo, mas a minha história não é bíblica, é real e cheia de dor. Eu sei, só que o Deus da Bíblia é o mesmo Deus de hoje. Ele não aposentou seus milagres, não perdeu a força nem a autoridade. Ele continua entrando em becos sem saída e abrindo caminhos onde não há asfalto nem trilha. Eu me lembro de um testemunho que me marcou profundamente. Uma mulher com um tumor agressivo já havia ouvido dos médicos: prepare-se para o pior. No entanto, ao invés de se entregar ao desespero, ela se agarrou a esse versículo. Orava todos os dias: Senhor, para ti nada é impossível. Meses depois, em novos exames, o tumor havia desaparecido. O médico, atônito, apenas balbuciou: não há explicação. Mas nós sabemos que há. Deus é a explicação. O mesmo aconteceu com um homem que, após perder tudo no incêndio, decidiu que ainda assim louvaria. Amigos diziam que era loucura, mas ele entendia que adorar em meio às cinzas é provocar o céu a agir. Pouco tempo depois, portas se abriram, recursos chegaram e ele reconstruiu não apenas sua casa, mas sua vida. O versículo de Lucas 1,37. Porque para Deus nada é impossível, é mais do que um consolo. É um decreto que rompe as barreiras da lógica e invade a realidade com o sobrenatural. Ele nos convida a enxergar além daquilo que os olhos físicos conseguem captar. Maria, uma jovem anônima de Nazaré, recebeu a notícia mais improvável da história. Seria mãe do Filho de Deus, sem nunca ter tido relação com homem algum. Aos olhos humanos, a impossibilidade era absoluta. Mas quando o anjo trouxe a mensagem, não trouxe junto um manual de explicações, apenas a certeza de que quando Deus decide agir, ele não precisa pedir permissão à ciência ou à razão. E assim é com a nossa vida. Quantas vezes nos deparamos com diagnósticos finais, dívidas impagáveis, relacionamentos quebrados, portas fechadas? É nesses momentos que o inimigo sussurra: não tem mais jeito. Mas é exatamente aí que Deus sussurra mais alto: eu sou o jeito. Ele não é limitado pelo tempo, pela geografia, pela economia, nem pelos relatórios médicos. Há uma história real de uma mãe que, após um acidente grave do filho, ouviu dos médicos que não havia mais atividade cerebral. Todos aguardavam o último suspiro. Ela, porém, se ajoelhou ao lado da cama e orou: Senhor,
para ti nada é impossível. Dias depois, o rapaz abriu os olhos e, contra todos os prognósticos, recuperou movimentos e fala. A equipe médica incrédula chamou de milagre inexplicável. Milagres não são exclusividade de tempos antigos. Eles acontecem todos os dias, muitas vezes em silêncio, outras de forma tão grandiosa que ninguém consegue negar. Mas para vê-los, é preciso manter a fé, mesmo quando as circunstâncias gritam o contrário. Imagine o povo de Israel diante do Mar Vermelho. Atrás, o exército egípcio avançando. À frente, um paredão de água. Não havia estratégia militar que capaz de resolver. Foi então que Deus fez o impossível. Abriu o mar, transformando a fuga em travessia e o desespero em libertação. O impossível para nós é apenas matéria-prima para o agir de Deus. Quando você pensa que tudo acabou, é exatamente aí que ele começa a escrever o capítulo mais surpreendente da sua história. Não se trata de ter fé apenas quando há sinais de melhora. Trata-se de crer quando não há absolutamente nada que indique uma saída. É nesses momentos que a fé se torna uma ponte que liga a promessa ao cumprimento. Há quem pense que fé é algo passivo, um simples esperar. Mas a fé verdadeira é ativa, é decisão diária. É levantar-se todas as manhãs e dizer: hoje, ainda que eu não veja, eu creio. É continuar louvando quando a conta não fecha, quando a cura não vem, quando a porta ainda não abriu. No livro de Daniel, vemos 3 jovens que se recusaram a se curvar diante da estátua de ouro de Nabucodonosor. Eles sabiam que a consequência seria a fornalha ardente. E ainda assim declararam: o nosso Deus pode nos livrar, mas se não, continuaremos a não nos curvar. Essa é a fé que move o céu, a fé que permanece, mesmo diante do fogo. E Deus honrou. A fornalha que deveria consumi-los se tornou palco do milagre. Eles saíram de lá sem sequer cheiro de fumaça. O mesmo Deus que esteve com eles está com você. Ele entra nas nossas fornalhas modernas, que podem ser crises financeiras, doenças incuráveis, lutas emocionais, e transforma lugares de dor em testemunhos vivos. Conheci uma história de um empresário que perdeu tudo em uma crise. Aos olhos dos outros, ele estava acabado, mas em vez de se afundar, decidiu entregar seus planos a Deus. Meses depois, surgiu uma oportunidade inesperada e, em pouco tempo, não apenas se reergueu, mas prosperou ainda mais do que antes. Ele costuma dizer: o impossível é o idioma de Deus, e eu aprendi a falar esse idioma. Quando você entende que para Deus nada é impossível, começa a viver de forma diferente. Não porque os problemas somem, mas porque você sabe que eles não têm a última palavra. Lembre-se de que Jesus não apenas curou doentes e ressuscitou mortos, mas também acalmou tempestades. Isso nos mostra que ele age não apenas sobre pessoas, mas também sobre as circunstâncias ao nosso redor. Ele pode transformar um cenário caótico em um lugar de paz. Talvez hoje você esteja em um barco sendo chacoalhado por ventos e ondas. Talvez tudo dentro de você grite medo. Mas ouça, o mesmo Jesus que acalmou o mar de Tiberíades está ao seu lado. Ele continua dizendo: acalma-te. Não desista, não pare, continue crendo, porque para Deus não há limites. O impossível não é uma barreira para Deus, é o campo onde Ele manifesta sua glória. E muitas vezes Ele permite que cheguemos ao limite para que possamos ver que é Ele quem sustenta, e não nossa força ou habilidade. A viúva de Sarepta, por exemplo, estava prestes a comer sua última refeição com o filho e esperar a morte. Mas, ao obedecer a palavra do profeta Elias, viu seu azeite e farinha se multiplicarem por dias. Isso nos ensina que o milagre muitas vezes está do outro lado da obediência. Quando você confia, mesmo sem entender, abre espaço para o céu intervir. E quando o céu intervém, o impossível se torna inevitável. Se este vídeo está fortalecendo sua fé, compartilhe-o com alguém que precise de esperança. E não se esqueça, inscreva-se, curta e comente. Sua participação ajuda esta mensagem a alcançar mais corações. O impossível para nós é um muro. Para Deus, é apenas uma cortina que Ele afasta com um sopro.
E às vezes, ele espera até que a gente tenha certeza de que não há saída, para que quando ele agir, ninguém confunda o milagre com coincidência. Pense em Lázaro, 4 dias no túmulo, cheiro de morte, pranto por todos os lados. Jesus chega e Marta ainda tenta colocar um limite. Senhor, já cheira mal. Mas ele não se intimide com a nossa lógica ou com o tempo decorrido. Ele apenas diz, Lázaro, vem para fora. E o morto saiu vivo. Não apenas vivo, mas carregando a prova de que Deus é o Senhor até sobre o que já foi sepultado. Essa história nos ensina que não existe tarde demais para Deus. Não há prazo expirado que impeça seu agir. Ele é o Deus que transforma funerais em festas, lágrimas em risos, silêncio em cânticos. Muitas vezes confundimos fé com pressa. Queremos que Deus atue no nosso relógio, mas Ele trabalha no tempo perfeito. A demora, para nós, parece abandono, mas para Ele é preparação. Há coisas que só podem ser construídas na espera: paciência, caráter, dependência total dele. Conheci a história de um jovem que esperou anos por uma vaga de emprego que parecia inalcançável. Todos diziam que ele deveria desistir, mas ele orava e declarava: para Deus, nada é impossível. Quando enfim a oportunidade chegou, ele não apenas conseguiu o cargo, mas foi colocado em uma posição que nunca teria imaginado, com influência para abençoar outras vidas. Esse é o padrão de Deus. Ele não apenas atende, ele excede. Ele não apenas abre portas, ele cria portas onde só havia paredes. E talvez hoje você precise parar de olhar para o tamanho do obstáculo e começar a olhar para o tamanho do Deus que está com você. O impossível não é um fardo para ele, é apenas mais um cenário para sua glória brilhar. O impossível também revela quem realmente confiamos. Quando o vento sopra forte, ou corremos para Deus, ou nos afundamos no medo. Pedro andou sobre as águas enquanto seus olhos estavam fixos em Jesus, mas afundou quando olhou para a tempestade. O milagre estava acontecendo, mas o foco errado quase o fez perder. Assim é conosco. A promessa não muda, mas nossos olhos precisam estar firmes no autor dela. Se Deus disse que vai fazer, Ele fará, ainda que tudo grite o contrário. Lembro-me de uma mãe que orou por anos pela conversão do filho. Ela já tinha visto amigos desistirem de situações parecidas, mas escolheu crer. Um dia, sem aviso, ele entrou em casa e disse: Mãe, quero conhecer o Deus que você serve. Hoje, ele lidera um grupo de oração e ajuda jovens que, como ele, estavam distantes. O impossível, quando acontece, não transforma apenas uma vida, ele reverbera em muitas. Deus é especialista em virar a página quando achamos que o livro acabou. Ele não é limitado por diagnósticos, crises econômicas ou decisões humanas. Ele é soberano. E isso significa que nada foge ao seu controle. Talvez você esteja ouvindo esta mensagem e pensando: mas a minha luta é diferente. Eu te digo, cada milagre é único, mas o Deus que os realiza é o mesmo. Ele age com criatividade, com poder e sempre com amor. Quando tudo parece perdido, lembre-se, é nessa hora que os céus se movimentam. Às vezes de forma visível, outras em silêncio, mas sempre, sempre com propósito. Continue firme, continue crendo, porque para Deus nada é impossível. A grande lição do impossível é esta: não é sobre o tamanho do nosso problema, mas sobre o tamanho da nossa confiança. Quando nos lançamos totalmente em Deus, Ele nos leva a lugares onde não chegaríamos sozinhos. A Bíblia nos mostra que grandes vitórias surgem de grandes impossibilidades. O mar só se abriu porque havia um povo encurralado. O gigante só caiu porque havia um jovem disposto a enfrentá-lo. A tempestade só foi acalmada porque havia um barco à deriva. O impossível não é o fim, é o cenário perfeito para que Deus mostre que Ele é Deus. Hoje, se a sua vida parece um beco sem saída, lembre-se, o céu tem caminhos que a terra não conhece. O mesmo Deus que escreveu histórias de milagres quer escrever a sua. Não importa quão quebrada esteja a situação, quão escuro esteja o túnel, a luz dele é mais forte. E eu termino te dizendo, não apenas creia no impossível, mas viva como quem já recebeu. Ande com a certeza de que o Deus que prometeu é fiel para cumprir. E lembre-se, o impossível é apenas o cenário onde ele decide mostrar a sua glória.
E eu quero agradecer de todo o coração a você que ficou até o final deste vídeo. Você não está aqui por acaso. Cada palavra que chegou até você é um recado do céu para lembrar que Deus ainda está no controle e que nada é impossível para Ele. Sua presença aqui é especial. Você faz parte desta comunidade que espalha luz e esperança. Quando você comenta, compartilha e deixa o seu like, está ajudando esta mensagem a alcançar pessoas que talvez estejam no momento mais difícil de suas vidas. Que Deus abençoe você e sua família com milagres que só Ele pode realizar. Continue firme na fé, porque o Deus que prometeu é fiel para cumprir. E lembre-se, o impossível é apenas o cenário onde Ele decide mostrar a sua glória.